Ah, hoje a gente vai mergulhar fundo em como a tecnologia tá, olha, provocando uma verdadeira revolução na área da saúde. A gente vai ver como hospitais, clínicas e até laboratórios já estão sendo transformados. Isso agora mesmo. Mas ó, antes da gente começar com tudo, aquele recado rápido, né? Se esse tipo de análise mais a fundo interessa, não esquece de se inscrever aqui no canal. É o melhor jeito de não perder nada do que a gente prepara por aqui. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. A pergunta central que vai guiar toda a nossa conversa hoje é exatamente esta: como é que as inovações em saúde digital estão, na prática, transformando a gestão das clínicas, o atendimento aos pacientes e até a formação dos médicos? E o mais importante aqui, isso não é coisa de filme, sabe? Não é ficção científica. Tá acontecendo agora. E olha, a necessidade dessa transformação é para ontem. Para se ter uma ideia do cenário, dá uma olhada nesse número: 295.355. Esse foi o total de falhas na assistência à saúde que foram registradas no Brasil em um único ano. É um número que assusta e mostra o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. E no coração de quase toda essa revolução, a gente encontra ela, a inteligência artificial, ou IA. Tentando simplificar, a IA é basicamente a capacidade que a gente dá para as máquinas de simular o pensamento humano, aprender, raciocinar, resolver problemas, só que, claro, processando uma quantidade de dados numa velocidade que a gente nem consegue imaginar. Para a gente organizar o raciocínio, vamos dividir nossa análise em alguns pontos-chave, tá? Primeiro, vamos ver os 3 pilares dessa transformação. Depois, a gente olha para os desafios, que não são poucos, e, por fim, o que esperar para o futuro. Vamos começar, então, pela gestão. Certo, nosso primeiro pilar, gestão clínica inteligente. A ideia aqui é entender como a tecnologia está conseguindo tirar hospitais e clínicas daquele caos do dia a dia e levar para um nível de eficiência totalmente novo. E para não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo bem prático. Pensem na realidade das UPAs de Ananindeua, lá no Pará. O cenário era aquele que, infelizmente, muita gente conhece. Superlotação, filas que não acabam mais, recursos sendo desperdiçados. Era, de verdade, um sistema que estava quase entrando em colapso. E aí que entra a solução. Segundo o Vinícius Franco, que é cofundador da Data Science, o segredo não é criar mais um sistema, mais um programa. Pelo contrário, integrar tudo. A grande sacada é ter uma plataforma única onde tudo se conversa, sabe? Acabar com aquela fragmentação de informações que causa tanto problema. E o impacto disso, olha, é de cair o queixo. Vejam só os números do Instituto Pedro Ruiz. Em só 6 meses, usando uma plataforma integrada como essa, o faturamento deles saltou de 1.300.000 para 3.800.000 reais. E aqui não é só sobre dinheiro, né? Isso é um reflexo direto de uma operação que ficou muito, mas muito mais eficiente. Tá, mas como isso funciona na prática? Imagina só, uma plataforma que junta tudo num lugar só. O prontuário eletrônico do paciente, que já vem com a ajuda de IA, a parte de radiologia, o financeiro todo automatizado, um portal para o paciente agendar e ver resultados, até a comunicação via WhatsApp. É como se a tecnologia fosse o maestro, sabe? Orquestrando e simplificando todos aqueles processos que antes eram um verdadeiro caos. Beleza, vamos então para o nosso segundo pilar, o cuidado personalizado ao paciente. Agora a gente vai ver como toda essa eficiência se reflete lá na ponta, no atendimento. A tecnologia está deixando o cuidado mais rápido, mais seguro e, por incrível que pareça, até mais próximo. Uma das áreas que está mudando da água para o vinho é a descoberta de novos remédios. O jeito tradicional, nossa, longo, complexo, caríssimo e com uma taxa de falha bem alta. Agora, com a inteligência artificial, a gente consegue acelerar esse ritmo, cortar custos e, o mais importante, aumentar muito a precisão e as chances de sucesso. E em algumas áreas, como a oncogenômica, por exemplo, essa velocidade faz toda a diferença. Ter respostas rápidas é uma questão de vida ou morte. Sistemas como o Genexus já conseguem entregar resultados de sequenciamento genético que são super complexos em apenas um dia. Um dia! Isso muda completamente o jogo, permitindo começar o tratamento certo muito antes. E a tecnologia também serve para conectar, para aproximar. Um bom exemplo é a plataforma Lika. Ela funciona como uma ponte digital que liga cuidadores, a família e os pacientes idosos. Pensa só, os sinais vitais, a rotina, tudo pode ser monitorado de qualquer lugar do mundo. Isso traz uma segurança, uma tranquilidade enorme para todo mundo envolvido. E tudo isso nos leva, naturalmente, ao nosso terceiro pilar, a educação médica do futuro. Porque, com tanta coisa nova acontecendo, fica a pergunta:
Como é que os profissionais de saúde estão se adaptando a essa nova realidade? Pois é, o desafio aqui é gigante. A gente tem um déficit enorme de especialistas em áreas mais novas. Olha só o caso dos aconselhadores genéticos. A OMS recomenda 1 para cada 100 mil habitantes. A nossa realidade no Brasil é 1 para cada 520 mil, 5 vezes menos. Ou seja, a gente precisa de novos jeitos de treinar essa galera, e precisa ser para ontem. E a resposta, como em outras áreas, está vindo do mundo digital. A gente está vendo uma explosão de plataformas de educação continuada. A Santa Casa Online, por exemplo, oferece um monte de cursos gratuitos de alta qualidade. A Educare Brasil foca em criar conteúdos sobre genética, doenças raras, e até plataformas como a MedCoff, que preparam médicos para residência, já ajudaram mais de 10 mil a serem aprovados. A educação está ficando mais acessível, mais contínua. Mas claro, nem tudo são flores. Essa revolução toda não acontece sem seus próprios desafios, né? É hora de um pequeno choque de realidade e de olhar para os obstáculos da inovação. Que tal esse número? R$10.460.000. Esse, gente, é o custo médio de uma única violação de dados no setor de saúde aqui no Brasil. É um valor absurdo que coloca a cibersegurança, sem dúvida nenhuma, como uma das maiores preocupações de toda essa transformação. Ou seja, o ponto aqui é que não dá para avançar só na tecnologia. A gente precisa caminhar em várias frentes ao mesmo tempo. Tem a questão da ética, né? Como garantir o uso responsável da IA. Tem a privacidade dos dados, que é super sensível. A gente precisa de regulamentação, de leis claras e, claro, a formação dos profissionais. Não adianta ter a ferramenta se ninguém souber usar direito. E com isso, a gente chega no horizonte, na nossa conclusão. Depois de juntar todas essas peças do quebra-cabeça, o que dá para dizer sobre o futuro? Ou melhor, sobre o presente da saúde? Olha, a mensagem final, o grande objetivo de tudo isso não é substituir as pessoas, não é ter um robô no lugar do médico. A ideia é empoderar os profissionais, é deixar a tecnologia fazer o trabalho repetitivo, burocrático, para liberar o tempo deles porque realmente importa o cuidado humano, a conversa, a empatia, a decisão difícil que só um ser humano pode tomar. E para a gente fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar. Com tanto potencial, com tanta coisa boa que pode acontecer, qual seria hoje o principal obstáculo a ser superado para que essa revolução digital na saúde chegue de fato a todas as pessoas sem deixar ninguém para trás? Bom, e com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigada por assistirem ao nosso conteúdo e já sabem, né? Se inscrevam, curtam, compartilhem, isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Um abraço e até a próxima!